Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 33 com o tema Conversão e o processo de cura da depressão, hoje parte 4. O meu nome é Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo, professor de psicologia, sou doutor em psicologia pela UNB e trabalho como professor de psicologia e educação do Instituto Federal de Goiás, no campus Goiânia. É importante destacar que eu tenho assim como meus companheiros aqui de mesa, meus amigos, uma formação em teologia pastoral e urbanidade e também uma experiência em aconselhamento. Junto comigo ainda, hoje a gente ainda tem o privilégio de ter aqui o professor Alexandre Amorim. O professor Alexandre é antropólogo, mestre em antropologia e é professor de antropologia e provavelmente de outras disciplinas também, no Sistema Vitro, lá de Santa Catarina. Eu nunca lembro o nome da universidade. Uniaselv. Então, privilégio sempre ter ele aqui com a gente. A gente espera que no futuro a gente volte a ter outras oportunidades, Alexandre. Alexandre também tem uma experiência significativa em aconselhamento, Professor Cláudio Ivan de Oliveira, doutor em psicologia pela UNB, professor de História e Epistemologia da Psicologia da PUC de Goiás, formação em teoria social, uma experiência longa de aconselhamento e uma formação em teologia pastoral e urbanidade. E o professor Anderson Cleiton Pires, que é doutor em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em teologia com ênfase em hermenêutica bíblica pela Este de São Leopoldo, além de toda uma formação em relações internacionais, psicanálise, teoria política e uma experiência aí de mais de 30 anos no aconselhamento. Bem, para a gente retomar o tema, no último episódio eu deixei uma pergunta em aberto, porque a gente está tratando da relação entre fé e a cura da depressão. Então, antes, a gente, depois de ter definido longamente e tratado de questões sobre o que é a depressão, nós falamos sobre uma relação entre a ausência de fé e a depressão. Tá? E agora o que eu deixei o que a fé possui em sua natureza operacional que representa um risco ontológico para a depressão. Ou seja, o que existe no modo de operar da fé que coloca a depressão em risco? Colocar a depressão em risco significa o quê? Considerar a possibilidade de cura da depressão. Veja bem, eu não estou falando de administrar o problema com medicamento, eu estou falando de cura para a depressão. Cura é algo que se mantém, que se sustenta. Então vamos retomar essa questão. Eu acho que demanda uma certa coragem no mundo, numa sociedade ateizante, a gente tratar disso do ponto de vista da fé, de forma categórica e afirmativa, como a gente está fazendo aqui. Então vamos continuar fazendo isso. Você já fez a pergunta, né? Sim. Certo. Eu vou começar então a resposta fazendo uma crítica ao conceito de salvação que nós temos. Nós temos uma noção de definição do conceito de salvação que vem lá de trás. É um conceito que tem a sua história, portanto, alguns intelectuais costumavam a escrever livros com esse título, História da Salvação, Bem, a história da salvação que sempre começa lá atrás, no Antigo Testamento, e tem o seu desfecho na ressurreição. E com a ressurreição, nós fazemos uma leitura não dogmática da crucificação e morte de Jesus Cristo, mas uma interpretação com o sentido vicário dessa morte. Então esse é o desfecho de um processo histórico, E portanto isso foi bem feito por dois grandes teólogos alemães, Jürgen Moltmann, e um outro também alemão chamado Wolfgang Pannenberg. Esses dois teólogos deram o mesmo sentido. Na ressurreição a história se antecipa, na ressurreição o fim é trazido para o presente, o futuro é trazido para o presente, portanto há um desfecho, fim da história. Bem, até aí tudo bem, mas quando a gente fala da salvação, a gente fala de uma salvação que vai entrar em cena
quando o processo escatológico começar a acontecer. Aí a gente lembra do Apocalipse. Os flagelos, mundo acabando, pessoas morrendo, etc. Sofrimento para tudo quanto é lado desse planeta. Aí a gente pensa, aí Deus vai nos salvar, vai nos tirar, vai nos poupar. Então, e é só assim que a gente pensa a salvação. Quando, na verdade, a salvação começa e tem que se consumar no conceito de conversão. Por quê? Como é que a gente teria que definir e aceitar a definição do conceito de conversão? E a relevância disso para a terapia, a cura da depressão. Então, o que é conversão? É a cura ontológica do ego. É a maneira como Deus opera na pessoa, na consciência da pessoa humana, e que torna ela habilitada para viver imune às agressões que se dá no campo da atividade humana. Porque é ali que a gente se adoece. É ali que a gente se adoece. É no campo da ação e da reação é que se instala um processo de despersonalização do eu e de dessocialização do eu-tu. Onde ele se desagrega, onde acontece o processo de desencaixe social, onde se instala a alienação interafetiva, onde se cria a ruptura, e a gente pensa, mas vem cá, aquele negócio lá do Natal, aquela mensagem do Natal, como é que é o negócio lá? É restauração de quê mesmo? O que se espera? Inocência. Hã? Da inocência. Da inocência para quê? Qual era a intenção? Deus estava separado da criação, tal. E o que aconteceu com a morte de Jesus Cristo, com a vinda de Jesus Cristo, a promessa de reconciliação? Reconciliação é o quê? De quem com quem? A reconciliação é a restauração dessa unidade afetiva que se rompeu lá atrás. Então veja bem, esse é o sentido da criação. A criação não foi feita para viver em dissociação. A dissociação, ela está enferma. O que é a depressão? É quando há uma dissociação do eu consigo mesmo. E, portanto, ele enxerga tudo torto na vida. Ele enxerga tudo torto. Então, ele precisa se reconciliar consigo mesmo. Por isso, a cura, a conversão é essa reconciliação do eu consigo mesmo. Onde ela passa a representar uma maneira saudável de eu perceber a realidade sem ser atingido de forma oxidativa por essa realidade. Ela me toca, mas não me adoece. Eu participo dela, mas não me deixo enfermar por ela. Lembra que a gente falou lá atrás? A gente participa do mundo sujo, mas não se deixa a gente não se suja com esse mundo. A gente está dentro dele, a gente está imerso nele. Mas o que é a inocência? É participar, mas sem se sujar. O Paulo diz assim, olha, não adianta vocês quererem fugir do mundo, ou evitar o contato com os imundos. Porque isso não vai, primeiro porque isso não vai acontecer. Se você quiser que isso aconteça, então sai daqui e vai para Marte. Vai para outro planeta, porque aqui não tem jeito. A gente tem que... A cura é isso, a cura ontológica é a imunidade que Deus dá para o ego de viver a vida sem ter medo da vida. E é o que está acontecendo hoje, a gente está vivendo com medo da vida. Porque o que é a vida? É um processo em que o presente e o futuro sempre está em relação de tensão, por causa de um passado que paradoxaliza presente e futuro. Então, aí o ego treme, ele passa a ter medo, ele passa a ter pavor, ele passa a ter aflição, ele passa a ter desespero, e ele pode chegar ao extremo da autonegação. Ao extremo. Para a gente que está falando isso aqui, a gente não tem a sensação de depressão, é fácil. Agora, para quem está escutando a gente e está com depressão, entende o valor disso aqui que eu estou dizendo. O problema é separar a sensação da interpretação da vida. Então, Jesus ele chega para muitos e ele não vem com um remédio para cessar a sensação.
ele vem e toca na interpretação, naquilo que está provocando uma interpretação distorcida da vida. Quando ele consegue mudar isso, o efeito, o sintoma vai embora. Mas a gente sempre tem a cultura de tratar o sintoma. Essa é a cultura, tratar o sintoma o tempo todo. Aí a gente vai no psiquiatra lá. E não que eu seja contra o psiquiatra. E não que eu seja contra uma pessoa tomar um antidepressivo. Eu tenho pessoas conhecidas e próximas que, infelizmente, dependem do antidepressivo. Mas poderia relativizar. É uma luta. Não é fácil. Alguns foram marcados de forma muito complicada na vida. Alguns não. Deram sorte. A família não produziu tanta complicação. Alguns nasceram com estatura de gente germânica que se acha superior aos outros. E esses saem atropelando todos. Outros não. A vida é isso. A vida é um espaço de contradição. E dessa contradição nasce sempre uma autoimputação com poder de deficitário, um poder de gerar o déficit, um poder de gerar a subtração de potenciais que poderiam distorcer aquilo que distorceu a minha forma de ver a vida. Seria diferente, porque eu lembrei aqui da expressão marxista, né? A expressão marxista que é a inversão da inversão, né? Quer dizer, é uma coisa escandalosa, é como se diz, esperar contra a esperança. Como é que é isso, esperar contra a esperança? Só esclarecendo, esperar contra a esperança não é afirmação marxista. Uma esperança é negativa e outra é positiva. Uhum. Então, a esperança positiva espera contra a esperança negativa. Porque tem a forma da esperança negativa. No grego, ela é chamada de apelpizo. Ou seja, é o desespero, eu não espero. Eu acabo aqui, acaba agora. Apelpizo. Agora, a esperança positiva não, é elpis. Que via de regra vem associado com outros conceitos, né? Outros conceitos que a macrotomia, né? Que são conceitos do grego que pretende sugerir que quando a gente pensa que a corda chegou, ela consegue, a corda não, o elástico, né? Ele chegou ao ponto máximo, aí você achei que ele dá mais ainda, né? Então, hipomone, outra expressão, aguardo, mas que rima com esperança. Portanto, eu espero o melhor, eu aguardo o melhor. Hipomone. Paulo usa lá no capítulo 8, frequentemente no capítulo 8 de Romanos. O que eu quero dizer para quem está nos entendendo é o seguinte, que se de fato a esperança, a interpretação é a morada da depressão, então ela se constrói a partir de uma interpretação, ela tem que se desconstruir também a partir de uma interpretação. Então, a interpretação tem que deixar de ser a morada da depressão. E como é que se deixa? Aí o professor Carlos Ivan nos expôs a teoria do sistema de estruturação de crença, que nos ajuda. Mas depois desse aporte, que é um aporte da graça, da fé, depois que a fé toca na pessoa e produz a conversão. O que é a conversão? É uma nova disposição mental. Mas não é uma disposição mental que já vem com toda uma teoria pronta. Então, ela é um Fiat, é um começo. Mas é um começo que vai começar a agregar novos elementos para retorcer o que foi distorcido, endireitar o que foi entortado. Lembra esse artigo que foi para o Ultimato? Porque o pessoal tem aquela crença, né, da minha avó, tudo que nasce torto, morre torto. Não. Em Deus,
o torto pode desentortar. Esse é o sentido da fé. Esse é o sentido da conversão. É um ponto de começo, onde tudo que deu errado teve o fim. Acho que é importante dizer porque acho que até nas teorias isso aparece, mas a gente talvez nem precisasse tanto delas para compreender que o olhar do depressivo produz uma distorção e às vezes até uma indisposição compreensiva, né? Então entra talvez essa natureza sóbria da fé, que limpa a lente que está suja, né, que está produzindo distorções. Porque sem isso é difícil sair desse estado de continuar com o vício hermenêutico, de interpretar torto, de interpretar distorcido, né? A fé, na verdade, dá coragem para interpretar sem medo a vida. A fé dá essa coragem. Entende? Vem o Jesus no mar e aparece, é interpretado como fantasma, e ele olha para o Pedro e fala assim: vem Pedro, vem ter comigo. Aí, então me fala, de fato, eu posso ir? Pode. Mas ele não está. O Jesus está dizendo: você vem na sua fé, você não vem na minha fé. E ele foi na fé dele. Moral da história, a fé dele é uma fé que, por alguma razão, se fragilizou e ele... É o problema da doença da fé. Essa coisa da confiança e a desconfiança da fé. A fé tem essa natureza bipolar. E, portanto, a gente não fala de uma fé que só confia, mas uma fé que desconfia. É o pai que traz o filho para Jesus e fala assim: olha, já passei por tudo e por todos. E acabou o limite da minha fé. Agora eu desconfio que isso aqui possa mudar a situação dele, a condição dele. Então, tenha de misericórdia da minha desconfiança. É o que ele fala para Jesus. E Jesus olha para ele e fala assim: olha, então, na situação dele eu não posso falar: olha, se não tiver fé, não tem o que acontecer. Ele desconsidera e fala assim: olha, eu vou operar, apesar, naquele caso, apesar dele estar com a fé na UTI. Mas a atitude dele foi anti-aletofóbica. Ele foi honesto e fez uma leitura correta dele mesmo, né? Da falta da falta de fé dele, né? Mas ali foi mais um ato de desespero. É. Um ato de desespero. Ali não havia, realmente não havia, porque você passa por experiências que, em vez de estabelecer um equilíbrio entre oxidação e o anti-oxidação, ele passa por experiências que vai afunilando crenças oxidantes. Vai criando outras, e vai criando, e vai complexificando. Daqui a pouco vira uma coisa que são tantos nós que você não tem como descomplexificar aquilo tudo. Aí você chega com aquele cordão cheio de nós e fala assim: como é que faz agora? Por quê? Foram os nãos repetidos que aconteceram no processo de vida. E ele chegou no ponto final. Ele falou assim: eu já passei pela elite da elite, que são os seus discípulos. E nada aconteceu. Você acha que ele ia chegar com uma fé, assim, minimamente otimista? Não, ele chegou com pessimismo. Ele chegou preparado para não acontecer nada. Ele ficou surpreso. Ele não conhecia Jesus, conhecia dos outros da informação, etc. Aí ele tem fé pelo Pai. Não é que ele tem fé, que ele não precisa de fé para fazer o que fez. Ele toca e cura. Mas por que ele toca e cura a criança? Para curar a fé do homem. A fé que havia adoecido. Para alcalinizar um sistema de crença oxidado. Então a cura é um detalhe. A cura do filho é um detalhe. Porque o objetivo ali não era curar o filho, era curar o pai. E eu tenho uma impressão que é recorrente essa história de pessoas que procuram Jesus dentro de um problema crônico. O paralítico do tanque de Betesda, a mulher do fluxo de sangue. Né? É gente que já chega e fala assim: não tem mais. Não tem recurso. Não tem recurso. Você entendeu? Você vai por 3 médicos, você passa por 4, 5 psiquiatras. Cara, muda. E cada remédio que você toma, eu estou com mais vontade de acabar com a minha vida. E aí, o que eu faço? Chega um ponto que você não tem mais médico para procurar. Você só tem uma coisa para fazer: ajoelhar e falar: Deus,
me cura. Não tem outra coisa. O que o Timóteo falou, professor Timóteo, que Deus é galardoador daqueles que se aproximam com fé. E aí os ateus vão ter que me dar licença. Porque quem não tem fé, não tem cura. Não é cura para a psicologia, é cura compreendida como organização, reorganização, hermenêutica de uma consciência que precisa enxergar a vida sem distorção. Sem distorção. Daqui para frente é sem distorção. A conversão, ela marca um ponto inicial de enxergar a vida daqui para frente sem distorção. Da forma correta. Por isso que é cura ontológica do ego. Salvação, cura ontológica do ego. Vamos colocar isso nos manuais de teologia, pô. Portanto, nega uma concepção tradicional que está presente, pelo menos de forma mais tradicional, no mundo evangélico, de que a salvação é uma realidade que só se consuma no fim da história. No fim da história. Né? Não, é que o que está em jogo não é a salvação da existência humana, é a salvação da pessoa humana. Sim. A pessoa humana não tem que se arrastar até o fim. Fazer uau! Não é viver sob a expectativa meio que constrangedora de uma escatopraxia. A gente quer sair desse mundo e quer que Jesus volte para a gente parar de sofrer. Só isso. Não, é o desfecho de um processo que gerou confusão ampla. É confusão hermenêutica. Vocês foram errando aqui, errando ali, e isso tudo embaraçou tudo. E como é que a gente desembaraça tudo? Conversão. Parece não ser do interesse de Deus, porque o que eu estou pensando é o seguinte: se você vive dessa forma, que eu escuto isso no cotidiano, né, já escutei de católicos, de evangélicos, de pessoas que acreditam na salvação dessa maneira, né? E não, eu estou sofrendo muito. Deus podia me levar, Jesus podia me levar logo. Né? A pessoa comunica um pensamento, entre aspas, suicida, dentro de uma linguagem religiosa. Então parece não ser do interesse de Deus sempre encerrar isso agora, mas começar a cura aqui. O desfecho final, como você está falando, a plenitude disso é outra história, né? Que é a trajetória de Jesus. Ele sofre, ele morre, ele pena, depois ele ressuscita. Mas o processo de como ele interage com saúde, né, de como ele não vive de forma ansiosa, sem esperança, começa numa forma de viver agora. Que o torna, inclusive, mais preparado para lidar com a frustração e o sofrimento, sem se adoecer. Sim, né? Porque a salvação tem 2 estágios. Ela começa na história e termina na pós-história. Na pós-história é quando o corpo corruptível é revestido da incorruptibilidade do corpo, da ressurreição. Aí nós temos um problema definitivo para o corpo, para a dimensão corpórea da existência humana. Agora, para a história, não. A gente tem que começar aqui e agora, é para a história. E o que se cura? O que é a salvação no processo da história? O que ela significa e implica para a criação humana? Significa cura para a pessoa humana. Cura para a consciência da pessoa humana. O que foi estragado com a queda? A pessoa humana. Com reflexos no corpo. Se tornou um corpo para a morte. Mas é a pessoa que estragou. É a pessoa que se adoeceu. Por isso que você fala sempre cura ontológica. Cura ontológica. Saúde ontológica. Saúde ontológica. Você entende? Porque aí eu vou passar a ver com mais critério a forma como eu vivo. Eu vou ter condições de fazer isso. O ego vai fazer melhores escolhas. Não vai ter aquela ambivalência moral que o Bauman diz que o indivíduo, a consciência humana, sofre nesse mundo chamado mundo pós-moderno. Quer dizer, não. E note que a conversão é um fenômeno de natureza moral. Mas parei. Para reverberar na prática, eu tenho que primeiro ter a cura aqui, ó. A cura aqui que me leva às boas escolhas. É a cura aqui que me faz viver de forma correta. Agora, se eu não tiver a cura aqui, eu não tenho como fazer escolhas corretas. Por isso que é cura ontológica do ego.
sai daquela zona de conflito do ego, superego e de ego, superego. Sai daquela zona de conflito. Por isso que Jesus gasta muito mais tempo falando com as pessoas do que, né, tocando o corpo. Tocando. Ele faz as duas, né? Ele é confundido. Ora chamam ele de profeta, aquele que cura, e ora ele é chamado de rabino. Rabi, só é aquele que ensina, aquele que tem autoridade para ensinar. E o pessoal fala assim, esse é diferente de todos os rabinos. Ele tem uma autoridade, ele fala e a gente acredita. Esse cara está falando a verdade. Não, vamos para essa direção. O Pedro, lança para lá. Não, o senhor não é da área, pô. Não vai querer ensinar para nós, não. A gente já tentou. Vamos fazer o seguinte, vamos embora. Ô, Pedro, lança. Eu vou provar que o senhor está errado. E vem uma tonelada de peixe. Como é que é, Pedro? O senhor está brincando com a gente aqui, ué? Não, cara, é porque você olha com pessimismo para o futuro, para o presente, para a vida. Você tem medo da vida. Você tem medo da morte. Você tem medo de tudo. E viver com medo é viver sem fé. O que é a conversão? Ela restaura a fé. Ela produz a fé que é necessária para você viver sem medo no mundo. Por isso que é a cura ontológica do ego. E aí o ego sai do conflito, da zona de briga com o id e com o superego. Coragem de si, né? Seria essa expressão. Usando na acepção, eu tenho medo, hein? Porque o Tito, não sei se estava pensando exatamente isso quando criou o conceito. Se vocês quiserem participar. Então, a cura, ela não passa pela prosperidade, pelo sucesso profissional e pela aquisição material do indivíduo, pela ascensão dele na estratificação social. Existe nós escrevemos um artigo há muitos anos atrás, não é? Que é o binômio saúde e doença na nova espiritualidade evangélica brasileira. Ali, a compreensão de cura está indissociavelmente relacionada, não é? A esse progresso do indivíduo, do ponto de vista profissional, do ponto de vista de um ideal de uma família harmonicamente construída e sustentada por uma boa estrutura financeira, não é? Ali existe uma proposta de cura, mas não é a proposta de cura da fé cristã a qual você está se referindo agora. Alexandre, quer complementar? Sim. Acho que é difícil, sendo difícil para as pessoas que nos ouvem, né, admitir que diante de tudo, né, que se apresenta hoje, e a gente está falando do mundo, né, que se desenvolveu muito do ponto de vista técnico-científico, que se apoia nisso, e ter que, de repente, admitir que tudo isso, todo esse empreendimento aí, no máximo consegue medicar o problema. Aliviar. Administrar, como Administrar. falou antes, né? E aí a gente está fazendo a afirmação. Só existe uma possibilidade que está no horizonte clara como sendo eficaz para produzir essa cura, que é a fé cristã. Admitir isso hoje é muito complicado. E a afirmação está clara, né? Ela não quer combater o sintoma. Ele não é o mais importante. É o que a gente queria. Dói. Ela quer erradicar um processo, né? Erradicar um processo. Fim da doença. Que não tem nada a ver com engajamento eclesiástico. Você está falando aí. É a fé cristã que opera. Não é a igreja, que oferece. Igreja seria talvez o resultado dessa operação, na medida em que ela produz uma sinergia, né? Lembrando de novo, porque é um momento que eu gosto muito no início do podcast, a sua fala, né? O evangelho é uma nuvem escura, um temporal, né, que chega para trazer um temporal, mas esse temporal ele vai produzir cura coletiva. Então esse coletivo da cura
seria igreja, ou seja, pessoas curadas, interagindo de forma saudável, produzindo impacto de cura no outro, que vai produzir no outro esse efeito viral terapêutico, né? Por isso que eu não sou contra viver em comunidade. Eu não sou contra a vida na igreja. Agora, desde que a igreja não seja um espaço de produzir doença o tempo todo. Tem que ser um lugar onde santos, né? Hagios, a expressão hagios, né? O santo, os sãos, se reúnem para compartilhar a vida. Eles compartilham uma vida sadia, uma vida que está para fora da zona de conflito. Paz, o que é a paz? Jesus, olha, eu vos dou minha paz, não como o mundo dá. E o que é isso? Que paz é essa? É a paz que tira a gente da possibilidade de viver nessa zona de conflito. Tira essa possibilidade. Se a gente segue a orientação do Freud, a gente nunca vai sair disso aí. Ele vai dizer que isso é constitutivo da vida humana. O conflito. O ego nunca vai sair da zona. Bem, você pode pensar assim. Quem quiser pode pensar. Mas quem vive sem paz vai viver com um grau de vulnerabilidade maior. E, portanto, essas pessoas vão viver com uma propensão mais desenvolta, maior, para desenvolver a depressão. Nós temos que entender que a fé, ela não é um componente que pode ou não compor, pode ou não ser necessário. A fé não é isso. A fé, ela tem que estar, ela tem que fazer parte da consciência daquele que assume que não dá para viver sem a fé cristã, fora da fé cristã. E aí nós temos a junção de uma fé, que é a fé no Cristo, que produz uma fé, que é a ausência ou a retirada da zona de conflito. A fé, na fé cristã, é essa fé que a gente exercita. Na fé cristã, é esse tipo de fé que a gente traz para determinar a nossa capacidade de enxergar a vida, interpretar a vida e de superar as aporias que aparecem na vida. Somente na fé. Portanto, a resistência é maior para depressão, para doença de natureza subjetiva, é menor para quem está na fé cristã. Preste atenção, para quem está nos ouvindo. Eu não estou falando de vida na igreja. Pode ir. Permaneça na igreja. Agora saiba separar. Não é a igreja que vai te dar esse tipo de fé. É a fé cristã. É estar em Cristo. Estar em Cristo nem sempre significa estar ou ser membro de uma igreja. Tomara que as duas coisas convirjam em algum dia. Eu acredito que o Espírito está trabalhando para isso. O Espírito Santo. Agora, no momento, ainda não. No momento, eu olho para as igrejas e vejo um bando de gente perdido, andando de lá para cá dentro das igrejas. É isso que eu vejo. Porque eles estão lá, mas não compreenderam a fé até hoje. A fé cristã. E sem compreender a fé cristã, dificilmente eles vão viver no mundo sem distorcer a vida no mundo. Não tem jeito. É inevitável. Eu vou distorcer a minha relação com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com a minha esposa, com meu filho, com meu amigo, com meu patrão, com meu empregado, com meu pastor, e etc. E eu penso que a fé não, a fé é essa capacidade, esse componente da estrutura psicológica da mente humana que nos faz ser resistente para saber quando se silenciar diante de imponderáveis. Paulo diz, profundidade. Nós não compreendemos tudo que Deus faz. Mas a fé não precisa morrer quando ela não compreende o que Deus faz. Ela se submete em postura de resistência. Ela não morre. Ela resiste o imponderável. E continua. A vida continua. Eu perdi uma filha. Eu sei que é essa experiência do imponderável. Eu tive que seguir.
E olha bem, se eu tivesse desistido lá, a gente não estaria aqui no podcast agora falando isso tudo. Então, eu precisei passar por aquilo para saber o que é viver aquilo, para fazer leituras que eu precisei fazer na vida, para estar aqui agora no podcast, para estar com vocês aqui agora. Todos nós em sinergia agora para ajudar quem está nos vendo. Quer dizer, são 4 cavaleiros do bem, montados nos cavalos brancos, não são nos cavalos do mal, né, do apocalipse. Então a gente está lá, ó, pelejando a peleja de muita gente. E eu espero que esse episódio, esses 3 episódios de hoje, tenham um potencial, eu diria, para o bem, para a cura, para a desparadoxalização da vida de muitos que nos assistem, imenso. Como poucos podcasts que a gente fez. Eu espero que isso aconteça e espero... Na verdade serão mais de 3, né? Já são 4, na verdade. Espero que isso aconteça e eu acho que a gente vai ter que deixar, né? Por causa do horário, né? Então, ainda dá pra gente seguir. Só que eu acho que a próxima pergunta, de certa forma, ela já foi tocada, porque primeiro a gente está apresentando a fé como perspectiva de cura, mas essa faz uma ressalva, né? Uma espécie de... quando é que a fé deixa de representar o risco para a depressão? Eu estou entendendo que a pergunta está dizendo o seguinte: quando é que ela deixa de ser operante, eficaz como cura, não é? Para a depressão. Você quer responder? Quer começar? Bom, isso tem a ver com o que a gente acabou de dizer anteriormente, não é? Porque existe o processo de adoecimento da fé. Quando você analisou, fez uma crítica à dinâmica da fé do Paul Tillich, ele disse que a fé comporta a dúvida, não é? E você fez uma retificação ali. Você disse, à medida que a dúvida se hipertrofia, você tem um processo de adoecimento, vulnerabilização da fé. Então, nesse sentido aí, o que se deve buscar é a cura da própria fé e não a manutenção desse componente da dúvida, do medo, não é? A fé, ela reduz o capital fóbico. Então, a fé adoecida é uma fé que se torna uma ameaça para a saúde do sistema de crença. Eu acho que essa pergunta ela acaba tocando em uma patologia de base da depressão, que é uma fé adoecida. Então, talvez o melhor dizer é o seguinte: chamar a pessoa para pedir ajuda, né? Senhor, ajuda-me com a minha fé adoecida, enfraquecida. Eu acho que essa é uma oração importante para quem está nessa situação. Né? Na verdade, Timóteo, professor Timóteo, a gente tem que pedir a cura, né? Cura minha fé. Cura minha fé. Sim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que é a depressão? É medo de viver. É o medo da vida. Isso é a depressão. Vamos ajudar quem está nos escutando. Vamos facilitar a compreensão de uma coisa que até hoje a gente fala e não compreende. Por isso que ele se isola. Ele tem medo da vida. O depressivo, ele se isola. Por quê? Você gosta do escuro? Não. Eu estou com medo de viver. Eu perdi o interesse pela vida. Quando se perde o interesse da vida é porque está com medo da vida. E está com medo de viver. Se isso é a depressão, então a gente precisa inverter esse processo. O que te causa? Quais são os componentes que estão presentes na sua interpretação que te causa esse medo? Vamos trabalhar neles, vamos revê-los. Mas à luz da fé. Acreditando que a boa esperança pode matar a má esperança. A fé que cura pode esmagar a fé que adoece. A fé que está doente. A fé adoecida. Entende? São 2 tipos de fé. Então, se quem está nos ouvindo está entendendo o que eu estou dizendo, então o futuro tem presentes bons para nos trazer. O presente pode se tornar desparadoxalizado. Portanto,
O reino de Deus é chegado. Diferente do reino de Deus e o reino desse mundo, é que o reino desse mundo não tem interesse em vir para curar. O reino de Deus, ele não só vem para curar, mas como ele vem para tirar o reinado da doença. O reinado da morte. O reinado do medo. É para isso que o reino de Deus vem. Porque o reino do medo é o instrumento, é a condição necessária para o diabo trabalhar para produzir morte e vontade de morrer nas pessoas. E o que é a morte e a vontade de morrer? É um sintoma, é uma condição que nasce de quem se deprime na vida, se torna depressivo, se torna... o próximo passo do depressivo é esse. É querer morrer. Por quê? Porque se entende que na morte a depressão se cura. A proposta da fé cristã é curar a depressão na vida, para continuar vivo. Portanto, o reinado da morte e do medo acaba com o advento do reino de Deus. Se a gente entende dessa forma, então o sentido é outro que se tem que dar. A salvação é aqui, é agora. A redenção não é para o corpo primeiro, é para a pessoa, é para a consciência, é para a psicologia humana. Tem de fé. A expressão é essa, tem de fé. Não é para o meu corpo. Meu corpo não precisa, não entende essa linguagem. É para a minha consciência. É para a pessoa entender. E Jesus diz, seja curado. Então, levanta, sai dessa postura de doente, encara a vida sem medo e vai. Não é isso que ele fala para todo mundo que ele cura? Aí o cara fala assim, olha, que coisa boa. Aí fala assim, isso é um milagre do reino, cara. Milagre não. Isso é o advento do reino. Aí você fala assim, mas eu posso ir para uma igreja? Eu falo assim, olha, bem, pode, mas não espere da igreja o que você deve esperar do reino. É o reino que está trazendo a saúde, a morte e a ameaça e os riscos para o reinado do medo. Não é a igreja. Na igreja vocês vão se tornar corpo para que através da ação unida da igreja o reino opere para produzir o fim do reinado do medo e da morte. É isso. É essa a mensagem que está sendo comunicada? Não sei. Penso que as próximas perguntas, elas retomam temas que nós já tratamos e elas podem nos ajudar a completar, trazer elementos novos, né? E retomar muito do que a gente já disse. A gente tem um tempinho ainda. Eu não sei, a gente pode introduzir a próxima pergunta, que eu acho que já foi, de certa forma, começado a tratar, e deixar essa pergunta em aberto para os próximos episódios. O que vocês acham? Ou a gente deixa para introduzir a pergunta quando a gente voltar, né, no próximo episódio? Eu acho que talvez seria melhor deixar para o próximo. Sim. Porque deixar memória, né? As pessoas perdem a memória, né? A gente faz isso hoje e vai ter que fazer de novo depois. Uhum. Né? Então a gente pode encerrar por aqui, né? Quando você estava falando, né, sobre o reino desse mundo e como ele não tem interesse em produzir cura, eu estava pensando analogamente. O reino desse mundo dominado por interesses outros que vão para além da vida. Eu estava pensando, por exemplo, interesse da indústria farmacêutica. A gente que está aqui em Goiás, a gente sabe muito bem que essa época do ano a gente sofre com a rinite, com as alergias, com tudo. Eu paro nas farmácias, tem fila. E eu penso, com tanta tecnologia, com tanto produto do conhecimento científico, será que não tem uma cura definitiva para a rinite, para essas coisinhas, né, que a gente sofre? Mas será que há interesse em curar? Porque vender medicamentos antialérgicos, né, e corticoides e coisas para aplicar no nariz parece render um resultado muito maior do que produzir a cura. Produzir a cura, você encerra um processo que não dá lucro. Então a fé cristã está se apresentando aqui como uma lógica inversa a essa, porque não é a lógica do lucro. Ela quer curar a vida e encerrar o processo. E essa é a diferença que se tem que ter a partir do que Jesus fala
A diferença que se tem que fazer entre o reino daqui, que é o reino do Mamon, que não tem interesse em trazer a cura, porque quer ganhar com a doença, e o reino de Deus, A cura que encerra o não lucro. tem interesse capitalístico. Não tem interesse, diferente do reino do Mamon. Então, se não tem interesse, porque não há dinheiro para fazer manutenção do capital, então tem que curar. E a cura tem que ser definitiva. E essa é a diferença dos dois reinos. O outro trata da doença. O reino do Mamon, por quê? Porque tem que haver a manutenção do capital, Da demanda. da demanda. O reino de Deus não. Ele erradica um processo de doença. Por quê? Porque não tem dinheiro mantendo, não tem interesse sendo mantido por uma indústria no capital, né? Bem, eu acho que nosso podcast pode ser finalizado por aqui e a gente vai continuar fazendo essas reflexões. Nós vamos continuar trazendo elementos. Mas eu queria aproveitar a presença do Alex aqui, pedir para ele que faça uma oração, pensando naqueles que estão nos assistindo, né? Eu acho que quero agradecer a Deus pela vida do Alex, pela participação dele aqui com a gente, foi muito boa. Eu acho que eu vou pedir para ele ficar aqui até outubro para participar de mais podcast com a gente. Que Deus possa abençoar todos que estão nos vendo, que estão assistindo esse podcast. Deixa eu dizer para vocês, não fique só nos recortes, não. Assista todo o podcast. Tá? É importante que se assista todo o podcast. Porque tem gente que vai só nos recortes, né? E não tem a visão do todo, não sabe do todo. Não adianta. Veja todo o podcast. Tá ok? Que Deus abençoe. E eu queria então passar a palavra para o nosso professor Alexandre para ele fazer uma oração por nós, por todos nós. E pela cura de quem e está pela ouvindo. cura de quem está ouvindo. Pai, o Senhor sabe qual é o nosso desejo e intenção com essa conversa, com esse podcast. E esse diálogo hoje sendo estabelecido com essas pessoas que têm sofrido, as pessoas que têm sido exprimidas, achatadas, essas pessoas que perderam, né, a esperança de que pode existir cura. Que essas sejam alcançadas, porque esse é o objetivo, é para isso que nós acreditamos que o Senhor nos colocou aqui. Que essa crença possa ser vitalizada dentro desse sistema de crença dessas pessoas, que sim, existe cura. Nós temos nos tornado incrédulos. Com essa possibilidade de cura, a gente tem dificuldade de falar nisso. Nós somos convencidos de que isso é muito difícil. Porque, como foi dito, esse reino onde nós estamos vivendo não quer admitir, não trabalha com essa possibilidade. Mas o Senhor nos chamou aqui como representantes de outro reino. E é a partir dessa premissa que a gente está aqui conversando e agora te pedindo que isso se torne realidade na vida de muitas pessoas. Que essa esperança se acenda e que haja cura. Que haja reversão desses quadros de depressão, desse quadro de oxidação, de aflição, de crenças que podem produzir vida nessas pessoas, que podem produzir um quadro de vitalização da forma como elas têm se interpretado, da forma como elas têm interpretado a realidade, da forma como elas têm entendido a sua capacidade de lidar com os dramas e os dilemas da vida delas. Ouve a nossa oração, ouve o nosso desejo de sermos úteis, de termos uma função
na vida daqueles que têm ouvido esse podcast. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. No mesmo espírito dessa oração do professor Alexandre, eu reafirmo que o nosso trabalho, esse podcast, ele não visa um retorno financeiro. O retorno que nós esperamos é a sua cura, é a cura de quem está nos ouvindo. E com esse desejo, com essa oração que eu levo para o dia a dia, é que eu encerro o episódio de hoje. Espero contar com a sua audiência no próximo episódio. Até lá.